Olá, tudo bom? Então, estou aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo. Eu postei um vídeo anterior que estava falando sobre a veracidade da Bíblia. E tem muitas vezes as pessoas que acabam deturpando a palavra por querer interpretar ela da forma como bem quer. Então eu comentei mais algumas coisas no vídeo anterior a respeito da Bíblia e agora nós vamos dar uma continuidade de um estudo. Não é um estudo específico com temas direcionados a uma sequência, mas nós vamos desfrutar um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos orar. Pai bondoso e amoroso que habita nas alturas dos céus, agora vamos abrir a sua palavra, que o seu Santo Espírito possa direcionar esse estudo e que as mentes possam ser abertas e que o Santo Espírito possa atuar agora, nos dando sabedoria. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então eu peço para você que estiver vendo agora, que possa abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E nós vamos ler assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Bom, o que eu quero falar hoje aqui com vocês é a respeito de crescer, aprender e desenvolver. Então nós vamos falar sobre esses três temas, essas três características: crescer, aprender e desenvolver. Crescimento. Como nós crescemos? Então nós lemos aí em 2 Pedro 3,18 que diz assim: na graça e no conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma exortação que Pedro estava passando para o povo daquela época, falando de que para obter crescimento eles precisavam e nós precisamos hoje desse conhecimento. Mas vamos entender, vamos tentar definir as palavras, para poder ficar mais fácil a compreensão do estudo. Primeiro, graça. O que é graça? Como funciona? Graça nada mais é do que oportunidade. Oportunidade de conhecimento. O que Deus nos dá é isso, a oportunidade de nós conhecermos quem é Deus, na sua essência. E como é que isso funciona na prática? Bom, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos aí definir agora qual é o plano de Deus para nós, qual é o objetivo da nossa vida, para onde nós vamos, aonde nós estamos, qual é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade de Deus para com o seu povo. Então, ele abrange todo o conhecimento. E isso não só agora, mas para toda a eternidade. É para onde nós estamos indo. Aqui é só o começo, para lá darmos continuidade a esse estudo. A gente vai continuar crescendo. Não vai chegar num momento que, não, agora acabou, não precisa mais e tal. Não, não. Nós vamos continuar até toda a eternidade. Bom, se vocês quiserem entender melhor, vamos lá. Quando o povo de Deus está crescendo na graça, vai constantemente obtendo uma compreensão mais clara da sua palavra. Então, quanto mais eu busco, mais eu entendo. E aí fica claro, eu começo a entender o que Deus tem para me dizer. Descobrindo nova luz e beleza em suas sagradas verdades, isso se tem verificado na história. Se vocês observarem em toda a história, todos aqueles que escreveram, que foram usados por Deus para escrever as palavras que hoje contém na Bíblia, eles cresceram eles desenvolveram aquilo. Eles foram crescendo em graça. Todos aqueles que buscaram a Deus, eles cresceram em graça. E se vocês quiserem entender isso, para ficar bem nítido na questão, se vocês quiserem abrir a Bíblia de novo, lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18.
Provérbios 4:18. E nós vamos ler assim, ó. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do justo, a vereda, o caminho do justo, quanto mais ele busca, quanto mais ele... o caminho dele é esse, é buscar a palavra de Deus. Quanto mais ele se envolve na questão da palavra de Deus, mais brilha o dia na vida dele. Porque assim, ó, o salmista quando escreveu lá, a tua palavra é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, quando ele disse isso é porque a palavra de Deus ilumina. Então aí em Provérbios, Salomão, ó, Davi, com sua infinita sabedoria, escreveu lá, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aí o seu filho, Salomão, foi lá e escreveu assim, em Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, você estava em trevas e veio para a sua maravilhosa luz. A compreensão que a Bíblia traz é essa, é para você ter visão, para você conseguir compreender a palavra de Deus. Não vai ficar uma coisa morta. Não é uma coisa que você não compreende. Não existe isso. A palavra de Deus está aqui para você compreender, ela está aqui para se revelar. Deus é um ser de revelação, ele não vai lá ficar oculto para você. Não, ele vai te apresentar coisas boas. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó. Como aprender? Então vamos lá. Esse é um texto conhecido de vocês, simples. Está em 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir a Bíblia. E aí nós vamos ler aqui como nós vamos aprender agora. Aonde nós vamos aprender, como nós vamos aprender. Então, 2 Timóteo, né, capítulo 3, versos 16 e 17, porque é um complemento. Então, vamos lá. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então é para isso que serve a palavra de Deus. Você aprende dessa forma. Aí Deus instrui você. Deus vai redarguir você. Deus vai corrigir você e vai instruir você. Então ele ensina, redargue, corrige e instrui. Então é isso que a palavra de Deus faz com você. Para que você agora faça uma boa obra, perfeita. Para isso que serve a palavra de Deus. Então, quando você é corrigido dos seus erros, quando você é ensinado, primeiro você é ensinado. E como é que se ensina? Ensinar não é falar, não é só dizer, não, faz assim que tá bom. Não é assim que funciona. Na prática, como é que se ensina? Se ensina da seguinte forma: você vai lá e faz junto. Quando você estudava no colégio, como é que você era ensinado? O professor ia lá e escrevia na lousa. Gente, isso aqui é 1 mais 1 igual a 2. Então, ele fazia junto com você. Ele lá no quadro negro e você no caderno. E aí você fazia junto. Isso é ensinar. Então, a palavra de Deus é basicamente isso. Ela vai te ensinar e ela vai fazer junto. Assim como Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ensinou. Então, ele chegava lá e fazia. Ele mostrava para os discípulos como era para fazer. E assim eles faziam junto. Tanto Jesus Cristo, quanto os discípulos e quanto aquela pessoa que ele estava querendo ajudar. Todos participavam do ensinamento. Jesus Cristo não fazia sozinho. Redarguir. Redarguir é aquele puxão de orelha. Redarguir é aquela pessoa que deu uma vacilada, aí ele vai lá e opa, meu amigo, vamos mudar de procedimento. Não, não é assim não. Aí entra a correção. E a correção, ela não vem com forma de agressão física ou verbal. A correção, ela vem de forma que ele vai lá e fala para você, ó, vamos fazer de novo. Corrigir é fazer de novo. Estava errado, apaga e começa de novo. Então muitas pessoas ela não têm essa disposição. Por isso que às vezes a palavra de Deus parece muito complicada e não é. E instruir.
Instruir nada mais é do que a pessoa ir lá e mostrar como é que faz. E ser justo naquilo. Ser justo. Então é mostrar como é que funciona na prática. Não só simplesmente dizer. A palavra de Deus não está aqui só para dizer. Ela está aqui para mostrar como faz e fazer junto. Porque teve pessoas no passado que passaram pelo processo que a gente está passando hoje. Cada história, cada momento na sua função. Então, nós não podemos agora querer fazer igual o outro, porque a história era dele, a vida era dele, agora é a nossa. Nós temos que ser a referência. Aí a obra vai ser perfeita. Por que vai ser perfeita? Porque você foi bem ensinado, foi redarguido, ou seja, teve lá seus vacilos, mas conseguiu voltar, foi corrigido e agora está sendo instruído em justiça. E aí a obra vai ser perfeita porque você aprendeu e agora você vai passar. De graça recebe, de graça dá. Quando o salmista escreveu lá assim, até que o meu cálice se transborde, e fica uma coisa assim que é inexplicável, porque você aprende, aquilo ali começa a fluir dentro de você, que você olha assim, não, eu preciso de dividir isso com alguém. Então é isso. Por isso que se torna uma obra perfeita, porque você coloca em prática e ainda divide com os outros. Isso que é o mais interessante. Paulo apresenta aqui por que a Bíblia faz ao homem sábio para a salvação. A Bíblia foi instituída para o homem saber, o homem ser sábio para compreender a salvação. Porque é o pensamento de Deus comunicado ao homem. A palavra de Deus é a comunicação do pensamento de Deus para nós. Então não tem como não ser compreendido. Se vocês querem entender melhor, abre aí a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler aí o verso 9 até o 14. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundezas de Deus. Ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nelas está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então lá existe a compreensão. Verso 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que não possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se vocês entenderem, vocês compreenderem a palavra que é assim, ó, para você entender o que Deus quer dizer, vocês têm que estar ligados com o Espírito. Por que muita gente não entende o que Deus diz na Bíblia? Porque a única pessoa que vai revelar isso para você é o Espírito Santo. Então você tem que estar ligado ao Espírito. Aí o Espírito Santo vai fazer você entender. Vai fazer você compreender o que está escrito na Bíblia. Por isso que falam que a gente está na contramão do mundo. Porque nós estamos buscando a compreensão, aí as pessoas que estão vindo na nossa direção não entendem, parece que nós temos esse conflito. E na verdade não é. É porque nós buscamos entender, lemos, buscamos a Deus em oração, em espírito e em verdade, enquanto essa pessoa ela quer questionar uma coisa que ela não vive, que ela não pratica. Então aí ela bate de frente. E isso não é bom. Isso não é válido. Então, para todos entenderem, é para todos. A Bíblia está aqui para todos. Mas
para isso, nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Porque se não for assim, a gente não vai conseguir. Então, aprender, crescer, como nós vimos no começo, é graça e conhecimento. Oportunidade de conhecer o pensamento de Deus. Isso é nos dado. Aí como aprender? Através da Bíblia. Não tem outra. É a Bíblia que vai revelar quem é Deus, vai revelar quem nós somos, para onde nós vamos, da onde nós viemos, qual é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade de Deus. É a Bíblia. Então é para isso que a Bíblia foi colocada. E ensinar. Ensinar, como nós já vimos, ensinar é fazer junto. É acompanhar. Você não ensina teu filho falando, você ensina teu filho fazendo junto. Então, vamos lá. Eu tenho uma filha e aí ela quer me ajudar a lavar a louça. Eu não vou deixar ela lá lavando sozinha. O que eu faço? Eu vou lá e lavo junto com ela. Eu ensino ela como ela deve lavar. Então eu vou lá, pego o prato, pego o sabão, esfrego e falo, é assim, filha, esfrega assim, tal, dos dois lados do prato, bonitinho, tira toda a sujeira. Depois você vem e enxágua. Então isso é ensinar, é fazer junto. Não é só simplesmente, não, pega o sabão, põe aí na esponja, passa no prato e lava. Não, não é assim que funciona. Ninguém faz isso. Ninguém no mundo faz isso. Ensinar é fazer junto. E é isso que a Bíblia faz. Ela ensina você. E agora, para a gente entrar na última parte, que é o desenvolvimento. Como é que nós desenvolvemos tudo isso que nós falamos até agora? Desde o crescer e do aprender. Como nós desenvolvemos isso? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Salmo, capítulo 1, primeiro capítulo de Salmo, nós vamos ler o verso 1 e 2. Então vamos lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos aqui o quê? Feliz é o homem, bem-aventurado significa feliz. Então como nós desenvolvemos? Quando nós meditamos. Quando nós meditamos na palavra de Deus, então é assim, você lê um pedaço da Bíblia. Um versículo da Bíblia. Qual é o conselho? Medite naquilo. Porque a meditação vai fazer você pensar, vai fazer você refletir. E como você vai colocar aquilo em prática na sua vida. A meditação leva a isso. Por isso que é de dia e de noite, porque aí você não para de pensar naquilo. E aquilo ali vai começar a fluir de uma forma, e se você colocar em prática então, nossa, aí você expande a sua visão, expande o seu conhecimento de uma forma fantástica. Porque é isso que Deus quer, que você tenha compreensão de todas as coisas. Você não pode ter dúvida das coisas. Deus não quer que você tenha dúvida. O verdadeiro santo se põe de parte da justiça. Encontra prazer constante em reflexionar na lei de Deus. Estuda a palavra de Deus em forma habitual e regular. Então não é uma coisa esporádica. Não é a qualquer hora. É habitual e regular. Assim como você faz para comer, como você faz para escovar os dentes, como você faz para ir para o trabalho, tem horário. Tudo reguladinho. Então a palavra de Deus ela também tem que ter seu critério. Não é só simplesmente pegar a Bíblia por algum momento e ler. Não. Você tem que pegar, ter tempo para aquilo, se dedicar à leitura, à meditação, ao pensamento. Você não deixar de ganhar esse foco. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus, a sua posição exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Se você quer desenvolver, é isso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então, quer se dar bem? Quer ser feliz? Quer crescer? E isso ele vai te dar, hoje, maturidade para você desenvolver grandemente. Porque assim, ó, nós temos o exemplo de Daniel e os seus amigos, que eles prosperaram numa terra distante. Eles foram cativos da onde eles viviam, da cidade onde eles moravam, e foram morar em Babilônia. E lá eles se destacaram. Apesar de muitos conflitos, pessoas querendo derrubar, pessoas querendo destruir, pessoas querendo matá-lo, eles prosperaram. Que até então Daniel foi governante do... foi conselheiro do rei. E ele era jovem, em torno de 17, 18 anos. Foi colocado lá como um dos sábios do rei. Mas por que eles se destacaram? Porque eles usavam a palavra de Deus ao favor deles. E Deus não o decepcionava. Então, aonde você estiver, no trabalho, na faculdade, no colégio, na sociedade, na onde você mora, se você usar a palavra de Deus como seu escudo, como seu paralelo, andar junto com você, pode ter certeza que você vai prosperar e muito. Não é pouco não, é muito. Sabe por quê? Porque o que Deus quer é que você seja feliz agora, para que você possa usufruir da eternidade. Porque assim como Jesus Cristo falava, o reino de Deus é semelhante a isto. Isto o quê? E ele só apresentava coisa boa. Se vocês olharem lá todas as histórias que Jesus Cristo contava, as parábolas que ele apresentava, fazendo uma comparação de como era o reino de Deus, era só coisas boas. Então o que ele quer para você hoje, o que ele quer para mim hoje, é o nosso benefício. Ele quer nos salvar. Então busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Pode ter certeza que tudo que você quiser. Se você está passando por algum momento de depressão, se você está passando por algum momento de angústia, problemas financeiros, problemas familiares, espirituais, não sei o que você está passando hoje, mas eu posso te garantir uma coisa. Se você ler a Bíblia, se você buscar a Deus habitualmente e fizer isso da sua vida, uma meditação constante, por isso que lá diz, orai sem cessar, pode ter certeza que você vai crescer e vai ir longe. Porque o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Busque a Deus, busque o Espírito Santo. Peça a Ele sabedoria. E eu sei que Ele é capaz de te dar. Eu tenho convicção disso e posso te garantir que isso vai funcionar na sua vida. Que Deus abençoe você. Que te dê uma semana maravilhosa. Uma semana de grande vitória. E as bênçãos dos céus possam ser derramadas sobre você. Mas para que isso funcione, busque a Deus. Não deixe Deus de lado. E para você encontrar a Deus, só aqui, ó. Aqui Ele vai te dizer como é que você o encontra. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma necessidade, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim. Vai aparecer aqui embaixo um e-mail. E aí você manda a pergunta para mim. E eu vou te responder. Pode perguntar o que você quiser. Porque Deus vai te responder. A palavra de Deus vai te dizer o que você precisa ouvir. E o que você ouvir é para o seu bem-estar. Porque o que Deus mais quer é te dar felicidade. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso, amoroso Pai que habita nas alturas dos céus. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Que possamos aprender, crescer e desenvolver na Tua palavra, na Tua graça e no Teu conhecimento. Precisamos de Ti, ó Pai. Não só agora, mas para toda a eternidade. Sem Ti nada somos. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para direcionarmos a nossa vida nos caminhos retos. Nós sabemos que o inimigo está nos assolando, mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para que nos livre das garras do inimigo. Nos dê uma semana maravilhosa na Tua companhia. Que essa semana possa ser melhor do que a que passou. E que o Seu Santo Espírito possa nos guiar. Te peço isso, ó Pai, não porque haja mérito em nós, mas pelo nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Te proteja e te guarde. Esse é o meu desejo. Amém.